Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor. Ontem nós comemoramos 503 anos de Reforma Protestante, um movimento histórico do século XVI, deflagrado por Martim Lutero, e por isso nós vamos começar o culto hoje cantando o hino de número 155, que é o hino da Reforma Protestante, de autoria de Lutero. Eu peço que vocês fiquem de pé que estão aqui. E você que nos acompanha pela rede social, que você possa também nos acompanhar neste cântico, que é um cântico muito interessante, que edifica a nossa vida, que fala que Deus é um castelo forte para nós. Deus é quem realmente nos resguarda. Bendito seja o seu santo nome. Então vamos cantar esse cântico, lembrando-nos desse movimento importantíssimo de reforma protestante, movimento que deu origem à Igreja Luterana e à Igreja Presbiteriana num primeiro momento e depois a outras igrejas. Com
aqui glorificar o seu nome pela sua providência, porque Deus levantou Lutero, dentre outros reformadores, e o Evangelho chegou até nós. Bendizemos ao Senhor por isso. Então, eu peço a você que curve a sua fronte nessa hora, leve seu pensamento a Deus. Você também que nos assiste pelas redes sociais, olhe aí onde você está e agradeça a Deus, porque a providência divina trouxe de volta a Escritura, trouxe de volta a fidelidade a Cristo, trouxe de volta o ensinamento correto a respeito da salvação, que é apenas pela fé, apenas pela graça mediante a fé. Bendito seja o nome do Senhor. Somente a Deus damos a honra, a glória e os louvores. Só Ele é digno. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome por essa manhã. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite viver. Obrigado porque o Senhor nos permitiu subir à tua casa nessa manhã para adorar o teu santo e excelso nome, e queremos fazê-lo, ó Deus querido, com fervor de espírito. Queremos fazer, ó Deus, com discernimento. Queremos fazer, ó Deus querido, de todo o nosso coração, te dando a honra, a glória, os louvores que são devidos à tua pessoa bendita e gloriosa. Ó Deus querido, obrigado pela reforma protestante. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor trouxe de volta às nossas mãos, ó Deus, traduzidas no nosso idioma, a Escritura Sagrada, porque o Senhor, ó Deus querido, movimentou homens, ó Deus, em cada parte, ó Deus querido, primeiro do continente europeu, depois também do americano, ó Deus, e os outros continentes também, movimentou o coração desses homens para que eles pudessem realmente pregar a verdade das Escrituras. E hoje, ó Deus, nós temos as Escrituras na nossa mão, hoje nós temos a revelação que o Senhor deixou para nós, que a Bíblia é sagrada. Te agradecemos muitíssimo, te agradecemos por poder, ó Deus querido, sermos sacerdotes, ó Deus, e chegarmos, ó Deus, diante de Ti, pela propiciação de Jesus Cristo, sem ter, ó Deus querido, intermediários. Nós somos sacerdotes, nós, ó Deus querido, nos dirigimos a Ti, ó Deus querido, porque Jesus comprou esse direito para nós, e nós te louvamos e nós te agradecemos. Colocamos esse momento de culto nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus querido, que Tu passeis no nosso meio, que Tu fale, ó Deus, aos nossos irmãos aqui na igreja, que o Senhor fale aos nossos irmãos que nos assistem ou participam conosco pelas redes sociais. Ó Deus querido, muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo Teu sustento. Muito obrigado pela Tua mão sobre nós, ó Deus querido, nos direcionando. Bendito seja o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está forte na fé? Você se sente forte na fé? Você, quando olha para a sua vida, você está firme na rocha que é Jesus? Eu espero que você esteja. Espero com sinceridade que cada um de nós esteja firme na fé. Então vamos entoar o cântico de número 299, Fortalece a Tua Igreja. E vamos cantar esse cântico como uma oração, porque na verdade o é. Então, fortalece a Tua Igreja, essa é a nossa oração, ó bendito Salvador. E quando cantamos esse cântico, não estamos pensando apenas na nossa igreja, estamos pensando na igreja no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Fortalece, Senhor, a Tua Igreja. Salvador.
Queridos, nesse momento de louvor, eu quero exortar você a contemplar as grandezas de Deus. Deus fez tudo muito bonito, fez tudo muito lindo. E quando eu contemplo aqui, nós estamos em frente ao Bosque da Freguesia, quando eu contemplo toda a beleza que Deus criou, aquelas árvores e aquele bosque bonito, eu louvo a Deus. Quando eu caminho pelo bosque, é impossível não louvar a Deus pela grandiosidade da sua criação. E o hino de número 27, que nós vamos entoar agora em louvor a Deus, ele fala exatamente sobre isso, sobre as maravilhas criadas por Deus. E eu quero exortar você que está em casa e que está aqui a adorar a Deus, contemplando aí na sua mente a beleza que Deus criou. Todas as coisas que Ele criou são absolutamente perfeitas. Então eu exorto você a louvar a Deus através desse cântico, hino de número 27, um hino ao Senhor. Nós estamos rendendo ao Senhor um hino de adoração através deste cântico. Senhor.
Hino de número 28, coroação. Esse cântico também é tremendo e também fala do esplendor que Deus fez para a sua glória. Então continue adorando a esse Deus que nos criou, que criou todas as coisas com grande poder e sabedoria. Nossa irmã Daniela Torres vai conduzir-nos nessa leitura. Bom dia, irmãos. Todos abriram? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do homem, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Para ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória,
nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nesse momento, eu quero pedir a você que corra à sua frente. Nós vamos ter um momento de oração. Nós precisamos estar diante de Deus limpos dos nossos pecados. Então esse é um momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, esse é um momento que nós confessamos a Deus as nossas falhas e pedimos a Deus que nos perdoe. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. E eu gostaria de pedir que o presbítero Antônio viesse aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa e depois de um minuto de oração silenciosa, nós vamos pedir ao presbítero Antônio que nos eleve a Deus em oração em voz audível. E nessa oração pedimos ao presbítero Antônio que agradeça a Deus pelo perdão dos nossos pecados, que nós vamos confessar e pedir perdão nesse momento de silêncio. Okay? Então, curva a sua fronte, fale com Deus, reconheça que você precisa dele, reconheça que você tem pecados a confessar e que você precisa do perdão de Deus. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, estamos aqui confessando nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, que não são poucos, Senhor, mas temos a convicção e a certeza de que quando disponibilizamos, Pai, o nosso amor para Ti, tudo isso se diminui, tudo isso se acaba. Não queremos, Senhor, que nos acompanhe, esteja conosco no dia a dia, nos protegendo e nos guardando. Porque o pecado também, ele é cruel, ele está insistentemente esperando uma brecha em nossas vidas, mas que essas brechas não acontecem quando temos nosso coração voltado para Ti, Senhor. Então queremos te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, queremos te agradecer o perdão por nossos pecados e que continue conosco, Pai, a todo momento, a todo instante, para que estejamos cada vez mais fortes diante de cada erro que queira se plantar em nossas vidas, Senhor, ou em nossas mentes também, Pai. Então nos fortalece, acompanha a nossa vida, coloca o Espírito Santo sobre nossa em nossas mentes, nos livrando de maus pensamentos, de tudo que tenha proporcionado algo ruim, Pai. Mas que de antemão queremos agradecer, Pai, com toda certeza que temos que estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Crendo que o Senhor nos perdoou, vamos dedicar a nossa vida, os nossos bens, para a glória de Deus. Esse é o momento em que nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. A primeira oferta que deve ser trazida diante do altar do Senhor é a nossa vida. Mas com a nossa vida, também o nosso tempo, também os nossos bens, também os nossos dons, também os nossos talentos. E eu desafio você a ser fiel ao Senhor e a ser parceiro de Deus, a patrocinar o bem, para a glória de Deus. Porque cada dízimo, cada oferta que são trazidos à casa de Deus,
esse dinheiro ele é usado para a pregação do Evangelho, ele é usado para ajudar pessoas que estão em situação de necessidade, é usado para espalhar o bem. Então eu desafio você a ser parceiro de Deus nessa hora e a trazer diante do Senhor os dízimos e as ofertas. Se você nos assiste pela rede social e quer contribuir, você pode fazê-lo através de transferência bancária. Banco Itaú, agência 6140, agência 6140, conta corrente 15.000, dígito 1. Você pode depositar no Banco Itaú, no nome da Igreja Presbiteriana do Bosque da Freguesia. E Deus vai abençoar você tremendamente. Nós cremos nisso, porque isso é promessa das Escrituras. Vamos ficar de pé, cantar o hino de número 32, cantar a fidelidade a Deus, a fidelidade de Deus, né? Esse cântico fala da fidelidade de Deus, tu és fiel, Senhor, e vamos trazer diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Bom dia, igreja. E você que está
está por aí fora também, um bom dia. Fica sabendo que Jesus é fiel, viu? Ele é fiel a todos que buscam Ele. Quem não busca, Ele perdoa, viu? E cantar, Ele perdoa também. Em nome de Jesus, você que está ouvindo pela TV, pela internet, você tem o direito de aceitar o Senhor Jesus. Você pode escolher qual é o que você quer. Oramos, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, louvando o Teu nome, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque não conhecemos outro, Pai, em nome desse nome está acima de todo nome, Pai. Não conheço outro nome. Consagro todos, cada família, ó Pai, aqui, em nome de Jesus, desperta, ó Deus, nós para a Tua palavra. Pai querido, todos precisam do favor do Senhor Jesus. Você pode pensar que tem alguma coisa, mas você não tem nada, se você não tiver Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Ele está pronto para perdoar você que está aí ouvindo. Pai querido, desperta então nós como igreja, ó Pai querido, a mim, Senhor Jesus, sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, ó Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estou aqui, ó Deus, louvando o Teu nome, porque não acho outro, ó Pai. Tu é o Rei dos reis, médico dos médicos. Salmo 136 diz: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, o salmista diz: rendei graça ao Deus dos Deus, porque está explicando porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Deus. Senhor Deus, que todo o trabalho de hoje consagre mais uma vez sua oferta e dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, é um prazer poder dirigir a igreja aqui presente e também aos nossos amados que participam conosco nas redes sociais para falar de algo tão relevante, de grande importância. Hoje nós estamos no tema Somente Cristo. Para quem não tem acompanhado os nossos cultos, nós temos falado sobre os 5 solas, que são heranças da reforma, né? No período pós-reforma, mais ou menos 100, 150 anos depois da reforma ter sido deflagrada, houve a contra-reforma, que questionou os motivos da reforma protestante. Então, líderes daquela época sentiram a necessidade de colocar de forma mais clara e mais direta quais eram os pontos da reforma protestante que eles divergiam da Igreja Católica Romana. E quando eles tiveram essas necessidades, viram essa necessidade, então criou-se os 5 solas, né? Sola Scriptura, sola Fides, sola Gratia, solus Christus, soli Deus Glória. São os 5 pontos que a gente está compartilhando com a igreja durante esse tempo que nós comemoramos 503 anos de reforma protestante. E hoje nós queremos falar sobre como Cristo é absolutamente suficiente na nossa vida e na nossa salvação. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 21, dos versos 1 a 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 21, versos de 1 ao 11. É um texto conhecido, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu peço que você tome a sua Bíblia aí em casa, onde você estiver participando do culto conosco, também tome a sua Bíblia e participe da leitura conosco.
Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo 21, versos de 1 ao 11. Para que você, durante a leitura, entenda o que você está lendo, esse texto narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui, Jesus está na sua última semana de vida sobre a terra. Quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, narrado por esse texto, ele está a exatos 7 dias da sua crucificação. E é essa entrada triunfal aonde Jesus reivindica a sua messianidade, aonde as pessoas que estão seguindo a Jesus reconhecem a sua messianidade. Tanto é que Jesus é recebido com a saudação do Messias, presente no Salmo 118, versos 25 e 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a saudação do Messias. E então as pessoas, compreendendo que Jesus era o Messias e estava entrando em Jerusalém nessa condição, elas usam o cântico do Salmo 118, 25 e 26, que é próprio da saudação do Messias. O Salmo 118 foi o hino que Jesus cantou quando ministrou a última ceia. Lembram-se quando Jesus instituiu a Santa Ceia, no terceiro cálice do jantar da Páscoa, quando Jesus acaba de ministrar a Santa Ceia aos seus discípulos, a Bíblia diz que ele cantou um hino. E este hino foi exatamente o Salmo 118. E não se assuste, porque os salmos são cânticos, todos eles. Nós musicamos alguns salmos, mas não todos, mas existem em outros países hinários só com os 150 salmos das Escrituras, porque todos eles são cânticos. Então preste atenção, eu vou ler os 11 versículos, você me acompanha silenciosamente. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam galhos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos pedir a iluminação do Senhor.
Pai querido, nós estamos diante da Tua rica palavra, palavra que não volta vazia, palavra que é transformadora, palavra que é libertadora, palavra que é poderosa. Ó Deus querido, e diante da Tua palavra, nós te pedimos que Tu ilumines o nosso coração, para que o nosso coração seja boa terra, para receber a boa semente da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa vida, transforme a nossa mente nessa manhã. Ó Deus querido, que a Tua palavra, ó Deus querido, viva e eficaz como é, ó Deus querido, venha discernir todos os pensamentos, ó Deus querido, do nosso coração, como diz lá em Hebreus 4:12. Ó Deus querido, que a Tua palavra, ó Deus querido, possa frutificar a 30, 60 e a 100 por um no nosso coração, nos trazendo novo alento, nos trazendo renovação, renovando a nossa fé e o nosso compromisso contigo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, pedimos que o Senhor, ó Deus, não permita que a nossa mente se disperse, que nenhum problema, ó Deus, que aconteça venha, ó Deus, a chamar a nossa atenção, mas que toda a nossa atenção seja devotada à Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. No relato de Mateus, nós vemos aqui uma expressão, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. O significado da palavra Hosana significa socorro, é um pedido de socorro por salvação a Deus. Com o passar do tempo, na liturgia do culto, Hosana adquiriu um outro significado, que é de louvor a Deus, que é de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Então, quando ele é proferido aqui pelas multidões, Hosana ao filho de Davi, refere-se ao reconhecimento do senhorio de Cristo como Messias enviado por Deus, ok? Mas originalmente, se você for ver o significado da palavra Hosana, é socorre-nos, Senhor, ok? Muito bem. O texto diz assim: ao lugar dos figos. Havia plantações de figos nessa aldeia de Betfagé, e ela recebia esse nome por causa dos figos que produzia. É uma aldeia ao lado de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. O Monte das Oliveiras merece uma especial atenção nossa. Você vai ouvir falar no Novo Testamento muitas vezes sobre o Monte das Oliveiras. No Antigo Testamento só se menciona uma vez a expressão Monte das Oliveiras. Fala-se de monte, mas não diz qual é o monte, né? Mas o Monte das Oliveiras merece uma atenção especial nesse texto, porque a profecia de Ezequiel, capítulo 11, verso 23, ela diz que o caminho, que o princípio do fim começaria no Monte das Oliveiras. E Jesus então chega com seus discípulos a Betfagé, no pé do Monte das Oliveiras, e ele parte então dali para entrar triunfalmente em Jerusalém. O Monte das Oliveiras é chamado assim porque tinha várias oliveiras, várias árvores que produziam azeitonas. E no Monte das Oliveiras, no próprio monte, se tinha uma prensa de azeitonas que se fazia azeite. Então, o Monte das Oliveiras é chamado desta forma por causa das azeitonas que produzia e da prensa de azeitonas que produzia o azeite. Para você ter uma ideia, o Monte das Oliveiras ficava aqui ficava Betfagé, aqui ficava o Vale de Cedron, e aqui fica o monte onde fica Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém fica em cima de um monte. Se você ler lá 1 Samuel,
quando Davi conquista Jebus, que é a antiga Jerusalém, era uma cidade fincada num monte quase intransponível, né? Os inimigos não podiam subir a Jebus por causa da dificuldade, porque Jebus ficava no alto. E os valentes de Davi, entrando pelo aqueduto, conquistaram Jebus, e Jebus hoje é Jerusalém, a cidade considerada pelos judeus uma cidade sagrada. Então, Monte das Oliveiras, Betfagé, Vale de Cedron, monte onde fica Jerusalém, é tudo muito próximo, com diferença de 1000 metros mais ou menos de distância. E na tradição judaica, tem mais uma coisa sobre o Monte das Oliveiras. Na tradição judaica, lembram-se logo depois do dilúvio, quando Noé estava já na arca há muitos dias e não sabia se podia descer da arca, se existia lugar seco, o que Noé faz? Noé solta uma pomba. Então, na primeira vez, a pomba voa e não encontra lugar seco e retorna à arca. Aí, passados alguns dias, Noé o faz novamente, solta a pomba, e a pomba então vem para a arca novamente com um galho de oliveira. E quando a pomba vem com este galho de oliveira, a tradição judaica diz que a pomba pegou este galho de oliveira no Monte das Oliveiras. Tem sentido, porque a água baixando, primeiro os montes iriam ficar sem água, iriam ficar não submersos, né? Mas na tradição judaica, o Monte das Oliveiras merece uma especial atenção, porque eles diziam que do Monte das Oliveiras foi que a pomba tirou o galho da oliveira que levou para Noé, mostrando para ele que já havia porção seca sobre a terra e que ele poderia sair da arca. Muito bem, nessa história, queridos, Jesus pisa o território sagrado da cidade de Jerusalém. E é importante, eu quero levar vocês a entrarem no texto, a pensarem comigo, porque quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, é nessa cidade que a trajetória de sofrimento e de vitória de Jesus Cristo vão ter a consumação. É nesse momento. Jesus entra na cidade de Jerusalém, mas ele só deixa a cidade de Jerusalém expulso com a cruz nas costas. Ele entra na cidade de Jerusalém e nos próximos 6 dias ele vai ser preso, ele vai ser julgado injustamente e ele só sai de Jerusalém, desta vez quando entra, com a cruz nas costas, expulso e condenado à morte. Então, essa entrada triunfal, mais do que uma entrada triunfal, merece toda a nossa atenção. Jesus será posto para fora de Jerusalém como um excluído, que não pode findar a sua vida na parte sagrada da cidade. Dentro desta moldura de entrada e expulsão, acontece um paradoxo. E o paradoxo é o seguinte: quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra exatamente de acordo com a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Ele entra montado num jumentinho, cria de animal de carga. Ele entra sob a ovação das pessoas, cantando o Salmo 118, 25 e 26, bendito que vem em nome do Senhor. Todas as coisas previstas na profecia, tanto de Isaías 62, 11, quanto de Zacarias 9, 9, estão sendo cumpridas em Cristo quando ele entra na cidade. E ele entra na cidade e é recebido como aquele que vem em nome do Senhor. Quando ele, 6 dias depois, é preso e julgado de uma forma injusta e condenado à morte, e é expulso de Jerusalém com uma cruz nas costas,
ele é expulso também em nome do Senhor. A acusação sobre Jesus é que ele havia blasfemado o nome de Deus. Então, o paradoxo está que ele entra e é recebido como aquele que vem em nome do Senhor. E quando ele é expulso por blasfemar o nome do Senhor. Então, tanto na entrada quanto na saída, Jesus está entrando e é recebido como o enviado de Deus, e ele é expulso e condenado à morte como aquele que está blasfemando o nome do mesmo Senhor no qual ele fora recebido. A entrada triunfal de Jesus marca a reivindicação clara de que ele é o Messias. No decorrer do ministério de Jesus, muitas pessoas perguntaram: quem é o Senhor? Que autoridade o Senhor tem para fazer esses milagres? E Jesus muitas vezes não respondia. Quando Jesus curava alguém, Jesus dizia: olha, não fala para ninguém o que aconteceu com você. Vai mostrar-se ao sacerdote, cumpre a lei e etc. Então a gente percebe que no princípio do seu ministério público, Jesus não queria revelar-se. Porque se ele se revelasse, ele poderia precipitar a ira dos fariseus, sacerdotes, escribas, como essa entrada triunfal precipita a ira dessas autoridades judaicas. Mas essa é a hora. Jesus está entrando triunfalmente em Jerusalém, ele está caminhando literalmente para a cruz. Essa é a hora da consumação de todas as coisas. Mas anteriormente não. Agora, nós vemos Jesus reivindicar a sua messianidade de forma clara. Ele cumpre cada detalhe e cada ponto das Escrituras. E ele mostra com clareza que ele é o Messias, que ele é o ungido de Deus, que ele é o Cristo que foi mandado para morrer pelos nossos pecados e nos trazer perdão. O próprio local torna claro o que está acontecendo. O Messias, segundo o profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, deveria chegar em Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras. E cada detalhe do cortejo se desenrola da maneira que o profeta anunciou, também em Isaías 62:11. Deus mesmo toma providências para que tudo seja de acordo com o que ele prometeu nas Escrituras. Por isso, ele faz com que o proprietário desconhecido do jumento esteja disposto a entregar o animal. Por isso, o jumento tinha de estar amarrado ali justamente na hora determinada. Tudo isso faz parecer que ocorrem coincidências. Porém, na verdade, não ocorrem coincidências aqui. O que acontece é a providência divina, que faz com que tudo esteja exatamente no lugar certo, na hora certa, para que as coisas se cumpram na pessoa de Jesus, as profecias se cumpram na pessoa de Jesus. O próprio Jesus sabe dessa atuação de Deus, e ele envia os seus discípulos com base no conhecimento de que a providência de Deus já tinha preparado todas as coisas. Porque Jesus, ele é Senhor, ele dirige todos os acontecimentos. Ele não é vítima da cruz, ele não é vítima da morte. Ele é Senhor da cruz e ele é Senhor da morte. Ele entrega espontaneamente a sua vida para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos libertar da escravidão do pecado. Ele se entrega espontaneamente. Então, o que a gente vê nesse texto
a gente vê que Jesus não tem nenhuma intenção de esquivar-se da cruz. Pelo contrário, ele provoca a morte, forçando-a a comparecer perante ele. Porque quando ele entra em Jerusalém, reivindicando a sua messianidade, ele está provocando aquelas autoridades, sacerdotes, escribas, fariseus e herodianos, para que eles tomem a atitude de levantar-se contra ele. Porque Jesus foi para cumprir uma missão, e a missão de Jesus era morrer na cruz. Jesus é um rei, verdadeiro rei, mas ele entra em Jerusalém montado num jumento que não lhe pertence, que ele precisava devolver após o seu uso. Quando um imperador romano, por exemplo, que era muito comum, vinha de uma batalha que havia vencido, esse imperador romano, ele vinha com toda a pompa, ele vestia a sua melhor roupa e ele montava num cavalo branco ou negro, garboso, um garanhão, e vinha trazendo todas as honras para si mesmo e celebrando junto ao seu povo a sua vitória. Jesus é um verdadeiro rei, mas ele entra em Jerusalém em cima de um jumento, cria de animal de carga, que sequer pertencia a ele. Ele havia pego emprestado com uma outra pessoa. Jesus é um verdadeiro rei, mas é um rei sem coroa, é um rei sem cetro, é um rei sem espada, é um rei sem corte. O percurso que Jesus percorre, trilha em Jerusalém, quando entra em Jerusalém, não está coberto de ricos tapetes, mas por roupas sujas com o suor dos peregrinos. O caminho de Jesus não está enfeitado com belas guirlandas trabalhadas, mas com galhos de árvores cortados às pressas pelo caminho. Jesus é aclamado por uma multidão que ia à sua frente e outra multidão que o seguia, gritando a salvação do Messias, presente no Salmo 118, 25 e 26, como já lhe falei. Hosana é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Reparem essa multidão. Essa mesma multidão que aclama Jesus como rei, quando descobre que o rei que é Jesus não se enquadra na sua perspectiva, não se enquadra na sua expectativa, porque a multidão esperava um Messias libertador, um Messias que pegasse na espada, um Messias que os libertasse dos romanos. Quando essa multidão percebe que Jesus não é o Messias que eles esperavam, essa mesma multidão que ovaciona Jesus na sua entrada triunfal é a mesma multidão que diante de Pilatos grita: crucificam-o, crucificam-o. Então, com base nisso, a gente fica pensando, se essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém já não fazia parte da sua via crucis, já não fazia parte da via dolorosa, quando ele começa a carregar a sua cruz até o Monte Calvário, aonde foi crucificado. Quando Jesus entra em Jerusalém, com uma multidão à sua frente e com uma multidão atrás dele, e as multidões estavam cantando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Acontecem duas coisas que estão presentes aí no texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa é que a multidão, essa é uma terceira multidão, tá, irmãos? Jesus vai acompanhado de duas multidões, uma na frente, Jesus no meio, e outra atrás o seguindo. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele encontra uma outra multidão dentro da cidade que não entende o que está acontecendo. E essa multidão que está dentro da cidade
ela fica alvoroçada. Você pode imaginar uma multidão alvoroçada? Imagine uma multidão alvoroçada. Uma multidão alvoroçada é uma multidão barulhenta, é uma multidão onde as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e começam a questionar. Essa é uma multidão alvoroçada, uma multidão quieta. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus entra em Jerusalém é essa multidão alvoroçada que o texto nos informa. E a segunda coisa que acontece é que todos os surpreendidos pelo alvoroço perguntavam: quem é este? A pergunta não parece razoável, pois Jesus está na sua última semana de vida sobre a terra. Durante 3 anos e meio, Jesus peregrinou por Jerusalém, Judeia, Samaria, Decápolis, dentre outras vilas e cidades, pregando, ensinando, fazendo sinais e maravilhas, curando inúmeros enfermos, ressuscitando mortos, discutindo com os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Então, por que a multidão alvoroçada pergunta: quem é este? Alguns dentre a multidão que seguia Jesus ou que ia à sua frente respondem o seguinte: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Com essa expressão fica claro no texto que, apesar de todos os sinais de cumprimento das Escrituras, esses sinais todos apontando para o fato de que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, que Deus havia enviado ao mundo, apesar de todas as coisas apontarem para Jesus como o Deus encarnado, que deixou a sua glória para tabernacular entre nós, identificando-se conosco com as nossas fraquezas e aflições, os judeus não creram nele como Messias, não creram nele como Filho de Deus. Pelo contrário, eles viam Jesus como um profeta, à semelhança de Elias ou Eliseu. Para a multidão alvoroçada, Jesus era apenas um profeta, talvez um exemplo a ser seguido. Eu pergunto: quem é Jesus para você? Se você tivesse que responder agora para mim, o que você responderia? Quem é Jesus para você? Um profeta? Um homem bom e misericordioso, perfeito, que andou sobre a terra há muito tempo atrás? Um ser abençoado? Ou o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para pregar, para pagar a nossa dívida na cruz do Calvário, nos trazendo salvação? Quem é este? Para você, o Salvador do mundo. Essa é uma das definições que nós podemos aplicar a Jesus. Jesus é muita coisa. O autor de um cântico sacro, não conseguindo colocar em palavras tudo o que Jesus significava para ele, ele escreveu um cântico dizendo assim: Jesus é tudo. Ele é a rosa, ele é o lírio, as estrelas, ele é a fonte de água viva, é meu amigo e eterno Salvador. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? A Bíblia diz, respondendo à pergunta daquela multidão alvoroçada: quem é este? A Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai, que o Pai mandou ao mundo para que morresse pelos nossos pecados e pudesse nos trazer a salvação. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que Jesus é o único Deus e mediador entre
Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus é o único que pode nos levar à presença de Deus. Não existe outro mediador. Na época em que a reforma foi deflagrada pelo monge Martinho Lutero, os cristãos da época criam que Maria era uma mediadora, que eles poderiam orar a Maria, que eles poderiam pedir a Maria, que Maria os aproximaria de Jesus Cristo. Mas não é verdade. Maria é uma mulher extraordinária, ou foi uma mulher extraordinária. Ela foi a mãe do nosso Salvador e só Deus sabe tudo aquilo que ela enfrentou durante a sua vida por causa desse fato que o Senhor a encarregou de ser mãe do Salvador. Mas ela não é mais do que uma das nossas irmãs. Ela não é mais do que uma mulher serva do Deus Altíssimo, que disse para Deus: eis aqui está a serva do Senhor, se cumpre em mim de acordo com a sua vontade. Então, quando a reforma é deflagrada, um dos conceitos derrubados era que santos poderiam nos aproximar de Deus, homens que viveram vida digna na terra, mas que eram só homens como todos nós o somos, porque mediador só existe um, e é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e foi ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. Então, respondendo à multidão alvoroçada, quem é este? Este é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João capítulo 1, verso 1 diz que Jesus é o verbo de Deus. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que a criação de Deus ela foi feita através da voz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja porção seca. Disse Deus: haja vida nos mares, e assim houve. Essa voz criadora é o verbo vivo, que é Jesus Cristo. Ele é o verbo eterno, ele é o verbo criador, a palavra criadora. A Bíblia continua falando de Jesus. Em João capítulo 1, verso 29, o profeta João Batista, vendo Jesus passar, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é este? Perguntam as multidões alvoroçadas. Este é o Cordeiro de Deus, que se sacrificou por nós e que tira o pecado do mundo. João capítulo 4, versos 25 e 26, Jesus se identifica para a mulher samaritana como o Messias. Eu o sou. O Messias, o ungido, o Cristo, que foi enviado pelo Pai para a nossa salvação. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, verso 48. O pão da vida que sacia a nossa fome de justiça. Jesus é a água da vida. João capítulo 7, versos 37 e 38. É a água que sacia a nossa sede de justiça. No capítulo 8 de João, verso 12, diz que Jesus é a luz do mundo. Esse mundo jaz em trevas, mas Jesus, quando veio, iluminou este mundo. E quando nós cremos em Jesus e seguimos Jesus, a luz de Jesus está sobre a nossa vida. Não estamos mais em trevas, porque Jesus é a nossa luz. Respondendo às multidões alvoroçadas que perguntavam: quem é este? Este é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 36 diz que Jesus é o nosso libertador. Você está precisando de libertação? Libertação de qualquer coisa. Muitas vezes estamos presos a coisas que nem percebemos a nossa condição. Você está preso pelo medo, você está preso pela ansiedade, você está preso pela dúvida, você está preso. Por quê?
Jesus é o nosso libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Jesus é o nosso libertador. Jesus é Deus. João capítulo 8, 58, Jesus discutindo com os escribas e fariseus e sacerdotes, diz para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Lembram de Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta: Senhor, qual é o teu nome? O que eu vou dizer para aquele povo que está lá embaixo? Aí então Deus diz: você pode dizer que o eu sou apareceu a você. Eu sou é o nome de Deus. E aí Jesus se identifica como Deus. Ele diz em João 8,58: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus, ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é Deus, ele sempre existiu. Em João capítulo 10, verso 7, nos diz que Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta, João capítulo 10, verso 9. E Jesus é a porta das ovelhas, João capítulo 10, verso 7. Você está em alguma situação que você não vê saída para a sua vida? Jesus é a porta. Entre por ele, porque é nele que você vai achar saída para a sua vida. As pessoas não falam, né? Os meios de comunicação não falam, mas vocês sabiam que existem muitas pessoas jovens se suicidando, acabando com a sua própria vida. E é um suicídio premeditado, porque eles deixam enormes recados nas redes sociais, dizendo exatamente o que vão fazer, e depois aparecem mortos. As pessoas estão sem saída, e quando você se enxerga sem saída, muitas pessoas só identificam que tirando a sua vida vão se livrar daquela situação. Se você hoje que nos ouve está sem saída, Jesus é a porta, entre por ele. Não importa a sua situação, não importa o que a sua mente diga para você, não importa o que as circunstâncias digam para você, Jesus é a porta das ovelhas. Entra por essa porta e você acha paz, você acha solução, você acha salvação, você acha libertação, porque Cristo é tudo isso para nós. Jesus é o bom pastor, essa é a figura que eu mais amo, que representa Jesus Cristo. Dentre tantas figuras que o representam, essa é a figura que eu mais amo. Ele é o bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, aquele que identifica as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu Senhor pela sua voz. Elas ouvem a minha voz e elas me conhecem. João capítulo 10, verso 14. Você tem um bom pastor. Você não está sozinho. O bom pastor é aquele que tira os nossos carrapichos. O bom pastor é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós. Por mais que muitas pessoas achem que, devido às circunstâncias, elas estão sós naquela batalha, eu quero dizer para você que você não está só, porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele pastoreia a nossa vida, ele nos leva a águas de descanso, ele nos leva a pastos verdejantes, ele cuida de nós, ele nos livra do lobo. A Bíblia continua dizendo, em João 14,6, aquele versículo que a gente tem decorado: Jesus é o caminho para os pés, a verdade para a alma e a vida para o corpo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O texto continua dizendo que Jesus é a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1. Jesus é o sacerdote que intercede por nós. João 17, verso 9. Ele é o sacerdote que intercede por nós. Jesus diz na oração sacerdotal: Senhor,
é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelas ovelhas que tu me deste do mundo. Nós somos as ovelhas que o Senhor, Deus, deu a Jesus, tirou-nos desse mundo e entregou-nos nas suas mãos, e é por nós que Jesus intercede. Então coloca a sua dificuldade nas mãos desse sacerdote perfeito que é Jesus. A Bíblia continua dizendo que Jesus é o cordeiro do sacrifício, morto pelos nossos pecados. João capítulo 19, versos 17 e 18. Jesus é a vida, ele venceu a morte e apareceu primeiro a Maria Madalena. João 20, 14 e 15. Jesus ressuscitou. Jesus venceu o último inimigo, que é a morte. Por quê? Porque Jesus é a vida em essência. Ninguém pode tirar a vida de Jesus, porque ele é a própria vida. Isaías capítulo 9, 6 diz que Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o Deus forte, Jesus é o maravilhoso conselheiro, Jesus é o Pai da eternidade, Jesus é o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 15. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é o alfa e o ômega. Isaías 44, 6 e Apocalipse 1, 8. Jesus é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo fica de pé. Em Jesus tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 17. Quem é Jesus para você? A Bíblia continua falando de Jesus. Eu não vou me estender mais. Mas o que é interessante é você responder essa pergunta: quem é Jesus para você? Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe a nossa vida. Jesus é o nosso suficiente Salvador. O sacrifício que Ele fez pagou pelos nossos pecados, pagou de uma vez por todas, e nós não precisamos acrescentar nada, não precisamos fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Descanse nos braços do bom pastor nessa manhã. Quero desafiar você, se você tiver um pedido para Deus nessa manhã, venha aqui à frente. A Bíblia diz que tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. João capítulo 14, verso 13. Se você tem um pedido para esse Jesus que é tudo, para esse Jesus que é o nosso suficiente Salvador, para esse Jesus que é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, para esse Jesus que nos ama e morreu por nós, esse Jesus deixou a sua glória para que nós pudéssemos ser salvos. Você compreende quem é Jesus na nossa vida? Jesus é absolutamente tudo, suficiente para a nossa vida. Não há problema que Ele não resolva, não há impossível em todas as coisas. Então coloca na presença de Jesus a tua vida, coloca na presença de Jesus a tua casa, coloca na presença de Jesus a tua família, coloca na presença de Jesus aquilo que tem feito você chorar, aquilo que tem feito você perder o sono, porque Jesus é o teu amparo, Jesus é o teu refúgio, Jesus é o Senhor da tua vida, Jesus controla todas as coisas, ninguém manda mais do que Ele. O nome de Jesus é o nome mais poderoso do universo. O nome de Jesus é que vai dar solução para a sua vida nessa manhã. E eu quero desafiar você a crer. Creia em Jesus. Eu gostaria muito de ser mais eloquente para poder mostrar para vocês com palavras o quanto Jesus significa na minha vida, mas eu não posso. Eu rogo que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração nessa hora.
Porque Jesus é muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Ele nos ama muito mais do que a gente pode pensar. Ele nos acolhe, nos guarda. Ele é Deus. Coloca diante de Jesus a sua petição. Coloca diante de Jesus o seu problema nessa hora. Nós estamos na presença do Eterno. Nós estamos na presença do Verbo Criador de Deus. Nós estamos na presença do Logos Eterno, que é Jesus Cristo. Então abre o teu coração e clame, mas clame com fé, clame com vontade. Porque o Senhor está aqui. Ele está passeando aí no seu meio, Ele está aí do seu lado. Ele está colhendo as suas orações agora. Então creia, porque Ele muda situações, Ele muda a nossa sorte. Ele dá saída onde não tem, Ele faz uma, porque Ele é Deus. Então clame com fé, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos por Jesus. Ele é tudo para nós. Nós te agradecemos pelo nosso Salvador. Nós te agradecemos por aquele que morreu por nós. Nós te agradecemos por aquele que ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Nós te louvamos pela pessoa bendita do nosso Salvador. E é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor Deus, abençoa cada vida que está aqui agora. Eu não posso imaginar a luta que está na mente dos meus irmãos. Eu não posso imaginar a luta que está no coração e na alma dos meus irmãos numa hora como essa. Ó Deus querido, mas eu posso, Senhor, imaginar o teu socorro. Eu posso imaginar o teu consolo. Eu posso imaginar, ó Deus, que o Senhor já está respondendo às orações. Eu posso imaginar que o Senhor já está abençoando cada vida aqui. E que o milagre está acontecendo agora. Eu creio nisso. Porque o Senhor é um Deus de milagres e o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia! É no nome de Jesus que eu entrego cada vida nas tuas mãos, em cada situação particular que eles estão colocando na tua presença. E já te agradeço pela bênção. Nós não merecemos, mas o Senhor é um Deus bondoso. E pela tua graça, o Senhor tem concedido muitas bênçãos aos teus filhos hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, mas volte com fé. Volte diferente de como você veio para cá. Porque Jesus já abençoou a tua vida. Hino de número 266, Rude Cruz. Peço que o presbítero Maurício e o presbítero Antônio venham me fazer companhia em torno da mesa do Senhor. Nós vamos cantar a primeira e a última estrofe do cântico de número 266, Rude Cruz. A primeira, o coro, e a última, e o coro. Oh
agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estarmos à tua mesa. Nós consagramos esses elementos que estão aqui, ó Pai amado, o pão, o suco de uva, porque é um momento muito especial. Eles simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Eles simbolizam, ó Pai, o teu sacrifício. Ó Deus, e nós te agradecemos, porque temos o privilégio de participarmos do teu corpo, do teu sangue, de estarmos à tua mesa. Ó Pai amado, nós te louvamos pela tamanha bênção que o Senhor tem nos dado. Por isso, ó Deus, nós consagramos esses elementos para o uso que faremos agora. Ó Pai amado, e nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui à sua mesa. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, a Santa Ceia, ela é um alimento espiritual para a nossa vida. Por isso, Jesus Cristo deixou-nos ordenança que nós não deixássemos de tomar a Santa Ceia. Porque assim como nós precisamos de alimento para o nosso corpo, se nós não comermos, o nosso corpo vai ficar fraco e não vai ter força para as tarefas do dia a dia. Da mesma forma, o nosso corpo espiritual precisa do alimento espiritual, que é o pão e o cálice, que não sofrem nenhum tipo de mudança, não tem mutação. O pão vai continuar sendo pão, o cálice vai continuar sendo o suco de uvas que servimos, mas eles tipificam e representam o corpo de Jesus, que foi partido na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós por causa dos nossos pecados. Quando nós participamos do pão e do cálice, nós o fazemos pela fé. Pela fé que nós estamos em comunhão íntima com Jesus Cristo, que através do pão e do cálice e da celebração da Santa Ceia, Jesus Cristo está presente espiritualmente e nós estamos em comunhão com Ele. Esse momento é o momento de maior comunhão do corpo de Cristo com o seu cabeça, Jesus Cristo. Por isso a Santa Ceia não deve ser negligenciada, por isso precisamos realmente nos assentarmos diante da mesa do Senhor e tomarmos o pão e bebermos do cálice. Porém, a Escritura nos adverte que ninguém faça isso indevidamente. E o que é fazer isso indevidamente? Não devemos tomar a Santa Ceia com mágoa no nosso coração. Não devemos tomar a Santa Ceia sabendo que um irmão nosso está magoado conosco e nós não vamos falar com ele e nos retratar e pedir perdão. Nós não devemos tomar a Santa Ceia se estivermos na prática de pecado continuado. Prática de pecado continuado não é aquele pecado que você comete uma vez, foi um deslize, escorregou e depois se arrependeu. Mas é aquele pecado que você continua pecando, dia após dia. Isso é pecado continuado. Então, se você tem algum problema desses, você agora se arrependa diante de Deus, peça perdão ao Senhor, porque a Bíblia diz que pecado confessado com sinceridade é pecado perdoado. E tome do pão e beba do cálice. Algumas pessoas identificam erros na sua vida, ao invés de corrigir o erro, elas se abstêm da Santa Ceia. Mas não é isso que a Bíblia fala para nós. Ela diz que nós devemos nos examinar, se encontrarmos alguma coisa, corrigirmos e tomar do pão e beber do cálice. Porque a Santa Ceia ela é muito importante do ponto de vista espiritual.
ela é alimento para nós, ela é meio de bênção. Quando você toma a Santa Ceia, o Senhor abençoa a tua vida, você recebe bênçãos espirituais, você recebe fortalecimento espiritual. Então, por favor, curva a sua fronte por um minuto. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados no decorrer do culto, mas agora é especificamente para que o Senhor nos habilite a sentarmos na sua mesa. Nós somos pecadores, irmãos. Ninguém aqui é santo. Mas coloca a sua vida diante de Deus e pede ao Pai: Pai, limpa-me com teu sangue nessa hora e me habilita a participar de coisa tão sagrada como é a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Só isso que você precisa fazer. Mas faça de coração. Querido Deus, no temor que temos ao teu santo e excelso nome, nós nos derramamos no teu altar nessa hora e te suplicamos, ó Deus querido, que o Senhor nos limpe com o teu sangue de todo pecado. E o Senhor nos habilite a assentarmos à tua mesa nessa manhã com vestes brancas, perdoados por ti, justificados por ti, purificados por ti. Nós sabemos que ninguém, ó Deus querido, está isento de pecado. Eu sou o primeiro e maior pecador dentre os meus irmãos. Então, ó Deus, eu sou o primeiro a me derramar no teu altar e a pedir perdão pelos meus pecados e pedir que o Senhor, ó Deus, me lave, me purifique para que eu possa tomar do pão e beber do cálice e possa experimentar a tua presença poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino agora todo, 266, e quantas vezes forem necessárias, enquanto cada irmão levanta ordenadamente, um por um, pega o pão, pega o cálice e volta para o seu lugar, como a gente já está acostumado a fazer. Ok, meus irmãos? Um por um, para não ter aglomeração na mesa, à mesa, tá bom? E quando você vê que o seu irmão já foi, vamos começar por esse lado, depois esse lado, depois lá fora, tá bom? Vamos assim?
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito pelo pão e pelo cálice. Nós te damos graças, porque eles representam o que o Senhor fez por nós que ninguém poderia fazer. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos se não fosse a cruz, se não fosse o teu sacrifício, Senhor. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso resgatador. Tu, ó Deus querido, nos livraste, ó Deus, das garras do diabo, do pecado, desse mundo e de toda a monstruosidade que nos prendia. E o Senhor nos libertou para servirmos ao Senhor. Ó Deus querido, e nós te agradecemos por essa bênção extraordinária. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame bênção sem medida no meio do teu povo. Ó Deus querido, quando o teu povo come do pão e bebe do cálice, ó Deus, que o teu povo seja abençoado com toda sorte de bênção espiritual, material, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por meio de todos, diz o Senhor, fazer isto em memória de mim. Todos juntos como um só corpo de Cristo. Deus bendito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoa o teu povo nessa hora. Abençoa, Deus querido, com toda sorte de bênção, a vida dos teus filhos, a casa dos teus filhos, a família, porque a tua palavra diz que a tua bênção é para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Ó Deus querido, então eu peço que tu estendas a tua bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as bênçãos, as consolações e o poder do Deus Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida nesse domingo. Uma boa tarde para você que nos assiste.
Deus abençoe sua vida.